Boa noite, pessoal. Prazer reencontrá-los nessa sexta-feira, 8 de outubro, a semana da nossa prova, né? Eu quero falar um pouco disso, meio rapidamente, para a gente já iniciar nossos conteúdos. Bom, a prova da N1 já foi executada, corrigida, lançada. Fiz várias anotações, né? Tem uns alunos que pensam que a gente não corrige, mas a gente leu todos os trabalhos, todas as provas. No próprio sistema eu fiz as devolutivas, né, quando eu achava necessário. E eu peço que vocês revisitem lá as correções, tudo bem? Um pouco decepcionado, primeiro que essa modalidade de ensino, né, à distância, em que os alunos não assistem às aulas, não vou generalizar, né? Muitas provas, muitos trabalhos foram muito bem feitos e a gente viu que assistiu a aula, assistiu os vídeos para poder fazer os trabalhos e provas. E a hora de formular o seu texto ali, a gente viu refletida ali a condição de que o aluno foi atrás dos conteúdos. Mas outros a gente vê que nem sequer abriu a aula, né? Te deu uma atividade para que você assistisse um documentário e fizesse uma resenha. Então, assim, muitos trabalhos iguais. Como é que faz resenha igual? Assistiu e 20 linhas, tudo igualzinho, assistiu junto e fez junto. Muitas resenhas extraídas da rede estava lá, que não era para você buscar resumos prontos, né? Do documentário. Mas quando a gente cria uma metodologia assim, é na intenção de que você vá ler os conteúdos, depois assista um documentário e faça a relação teoria-prática. Isso é uma metodologia de ensino, você precisa aprender. Você está aqui gastando seu dinheiro para aprender, e você não está aprendendo. E falta de inteligência, está gastando seu dinheiro à toa. Tá bom? Resiste à tentação de pensar que é só ter nota e lá no final você tem o certificado na mão e vai poder exercer. Não vai conseguir exercer e vai ser muito, mas muito incompetente, não vai conseguir concorrer no mercado se você tocar sua vida acadêmica assim, com esse desleixo todo. Tá bom? Mas, como eu sempre repito, somos adultos, ninguém é doido aqui, ninguém é semi-imputado. Quando faz coisa errada, tem consciência de que está errado, está jogando com a sorte. Quando o professor detecta, ele dá zero, você não tem a dúvida disso, tá? Às vezes passa, não detecta, né? São centenas de trabalhos e provas, corrijo isso vários dias e às vezes passa um outro. Mas, por sorte ou azar de quem eu consigo pegar, eu não me permito deseducar um aluno que plagiou, que corrompeu, que fez fraude na prova, no sistema. Mesmo eu tendo conhecimento disso, eu não agi. Se eu não agir, eu não estou formando um profissional ético, não estou, né? Estou deseducando, na verdade. Vou criar um monstrinho aí que acha que lá na vida profissional pode fazer fraude, que vai funcionar, tá? Nem toda vez funciona isso, tá? Nos vários zeros que eu dei, né? Que compromete sua vida, cuidado. O curso semestral é assim, ó, do estalo. 3 notinhas rapidinho, ficou sem uma prova, já vai ter dificuldade de passar. Às vezes compromete o semestre inteiro por uma bobeira dessa. Tudo bem? Repense seus valores. Preste atenção nos conteúdos da disciplina de ética, sobretudo, para você introjetar algumas coisas que você precisa. Reforço, não vou generalizar.
Muitos fizeram a prova decentemente, tiraram vários 10, né, com louvor. Parabéns. Tudo bem? Mas vamos lá. Hoje nós vamos dar continuidade. Na nossa primeira aula, a gente discutiu o plano de ensino. Na nossa segunda aula, a gente discutiu os elementos da teoria geral do Estado. Na nossa terceira aula, nós estudamos a história da saúde pública no Brasil. Nossa quarta aula aí, não estou falando de aula, né, mas de conteúdo, de unidades pedagógicas, foi sobre o assunto da reforma sanitária brasileira, e hoje a gente começa a debater os princípios do SUS. Essa aula, os princípios fundantes, e na próxima aula, as diretrizes, ou os princípios organizacionais, tá? Hoje o assunto é princípios do SUS. Vamos lá, então. O que é um princípio? É uma diretriz, a origem do SUS está sustentada nesses 3 pilares. São 3 princípios fundantes do SUS. Esses princípios são a base do sistema SUS. Esses princípios, eles são os baluartes, os sustentáculos do sistema. O sistema inteiro, chamado Sistema Único de Saúde SUS, funciona na busca de atingir esses 3 princípios o tempo todo. Qualquer atuação de qualquer profissional do SUS não pode fugir desses princípios. Eles são as garantias de que o SUS funcionaria da forma como foi pensado, tá? Então, vamos discutir que princípios são esses. A princípio, universalidade, integralidade e equidade. Essas 3 palavrinhas a gente vai discutir hoje nessa aula. Ok? Os 3 princípios do SUS, tá? Os outros são diretrizes, também chamados de princípios organizacionais. Mas os 3 principais, chamados de princípios fundantes, são esses: universalidade, equidade e integralidade, tá? Esses 3 princípios, então, são os princípios sustentáculos do SUS. Esses aqui também são as diretrizes, tá? Tema da nossa próxima aula, aqui embaixo. Aqui a gente vai falar hoje dessas 3 palavras, ok? Universalidade, né? E por que, voltando aqui, aonde que está escrito esses princípios? Quem criou isso? De onde veio? Qual que é a ideária desses princípios, né? A partir da Constituição de 88, o modelo de saúde no Brasil passa a ser preconizado pelo acesso universal, igualitário e integral. Então, o acesso ao SUS é universal, igualitário e integral. Universalidade, integralidade e equidade. Universal, igualitário e integral, tá certo? Da população aos serviços de ações de saúde e recuperação da saúde. Vamos para o primeiro princípio, então, chamado universalidade. O que quer dizer isso? Quer dizer que o acesso às ações e serviços de saúde garantido a todas as pessoas, independentes de sexo, renda, ocupação e outra ou qualquer característica pessoal. Então, significa que o SUS deve atender a todos, sem distinção ou restrições, oferecendo toda a atenção necessária sem qualquer custo. Quando a gente pensar no princípio, vamos imaginar que você está lá na prova, ou que você está numa palestra, e você precisa lembrar do conceito do princípio do SUS, né? Você sabe a palavra universalidade, mas naquele momento você esqueceu e não consegue se lembrar do conceito. Então, nesse momento, e no momento da prova, sobretudo, você vai pensar assim: cada princípio do SUS veio para resolver um problema no setor de saúde que existia antes da implantação do SUS.
Então, a gente tinha vários problemas na saúde antes da construção do SUS. E quando a gente constrói o SUS é para resolver aqueles problemas que existiam, né? Então, assim, cada princípio desse veio para resolver problema. Se você não souber o conceito, lembra do problema pelo qual esse conceito existe. Esse conceito existe para resolver um problema. Que problema era esse? Se você lembrar o problema, você lembra o conceito do SUS, né? Então, qual era o problema que existia na saúde antes do SUS, para que quando nós criássemos o SUS, fosse necessário criar um princípio para resolver esse problema, né? O problema era aquele da cidadania regulada. Quando a gente falava na prova, antes do SUS, só quem tinha direito à saúde era quem tinha carteira assinada, quem pertencesse ao trabalho formal, ou seja, quem fosse empregado de empresa de indústria, esses tinham direito à carteira assinada. E, tendo a carteira assinada, ele apresentava essa carteira na porta de qualquer hospital, público ou privado, na maioria era privada, porque a gente não tinha ainda os hospitais públicos, e o hospital te botava para dentro, e na sua alta ele faturava os custos, mandava para o governo pagava. Então, antes de 88, qualquer um chegasse com a carteira assinada ali no Hospital Santa Rosa, ele era atendido. E quem pagava não era o paciente, era o governo, né? A gente chamava isso de cidadania regulada. Por que cidadania regulada? Porque esses trabalhadores tinham a cidadania garantida, eles tinham direito à saúde. Quem que não tinha, então? Quem não tinha carteira assinada. E muita gente não tinha. Então, vamos imaginar os trabalhadores rurais, trabalhadores informais. Um mendigo que estivesse na rua, se ficasse doente, ia para a porta do hospital. Vamos lembrar que só existia santas casas públicas, não existia mais hospital público, pouquíssimos, né? Não dava conta da grande totalidade dos pacientes. Mas quem não tivesse carteira assinada e fosse tentar ser atendido no hospital privado, ele não era atendido, ele morria na porta, ele não tinha omissão de socorro nesse caso, ele não tinha direito. Como é que vai falar que omitiram o socorro para ele, se ele não tinha direito a esse socorro, né? É a Constituição de 88 que vai dar esse direito. E quando ela cria o SUS, ela cria com esse princípio, universalidade. Está dizendo que todos, absolutamente todos, têm direito, então, à saúde no Brasil, sem que pague nada por isso, sem qualquer custo. Tá certo? Quem tem carteira assinada, quem não tem, quem é rico, quem é pobre, quem é branco, quem é negro, quem é japonês, quem é oriental, quem é amarelo, quem é quilombola, quem é índio, quem é mendigo, que tudo, absolutamente todos os brasileiros e até estrangeiros regulamentados têm direito à saúde no Brasil. A partir de 88 é assim que funciona. Tá certo? Pasmem vocês, mas nesse momento tem um monte de pacientes do SUS internados em quase que todos os hospitais privados de Cuiabá. Lá no Santa Rosa, tem paciente do SUS lá dentro, Jardim Cuiabá, São Mateus, tá cheio de paciente do SUS lá dentro, tá? Por quê? Porque quando o SUS está lotado, quando o SUS não tem aquele procedimento, aquela cirurgia, aquele, né, exame, o SUS tem por obrigação pagar no sistema privado, tá? Isso é feito através de central de regulação, né? Também não é só ir lá na porta e falar, eu sou do SUS e quero ser atendido aí, não é assim que funciona. Existe uma central de regulação de pacientes de leitos que a gente vai estudar na próxima aula, tá? Mas o que é fato aqui? Universalidade é saúde para todos, independente de sexo, renda, ocupação, qualquer outro critério, independe de qualquer coisa, tá? Artigo 196 da Constituição, então, diz que saúde no Brasil passa a ser dever do Estado, direito de cidadão. Pronto. Tá resolvido, tá? Agora vamos lutar por isso, para que todos realmente tenham. Garantido em lei, já está.
Esse é um dos princípios do Sistema Único de Saúde, que consiste em garantir o acesso aos serviços de saúde para toda a população em todos os níveis de assistência, sem preconceito ou privilégio de qualquer espécie. Então, saúde para todos, independente de qualquer critério. Você pode banalizar isso. Mas, professor, né? Saúde universal é coisa muito comum. Não é, não é. Aqui na América do Sul, Argentina não é, Paraguai não é. Aqui só é Brasil, Chile era, deixou de ser. Quem mais? Não tem mais. Né? Na América do Sul, pouquíssimos pacientes. A saúde é direito universal, tá? Na Europa, França é universal, Inglaterra é universal, os países nórdicos, né, Suécia, esses países nórdicos todos têm direito à saúde universal. Mas estamos falando de 200 países aí, a maioria não é, tá? É porque você é novinho, é novinha, você já nasceu no Brasil pós-88 e você acha que sempre foi assim. Nunca, nem sempre foi assim, e assim não é em todos os países, tá? E você poderia dizer, mas nos países ricos, a saúde é universal, o governo dá saúde para todo mundo, sem precisar pagar, conversa fiada. Isso é outro engano, outro equívoco, né? Vamos imaginar aqui na América, os Estados Unidos, país mais rico do mundo, e o Canadá, que está do ladinho dele, que não chega nem aos pés em termos de riqueza, né, de economia. E o Canadá é um dos modelos de referência para o mundo em saúde pública. O sistema de saúde canadense é universal e um dos melhores do mundo, para não dizer o melhor. Estados Unidos é famoso por ser o pior. Estados Unidos é o pior modelo de saúde pública do mundo. Tá certo? O que faz a gente ressignificar que não é depender de ser rico ou pobre. Cuba, gente. Cuba. Um país pobre de uma ré, né? Um país com o índice de economia, se não for o pior, né? Da América Central, com certeza é. E tem um dos melhores sistemas de saúde pública do mundo, Cuba, aquela ilhinha, né? Eles investem muito em saúde, muito em curso de medicina, forma muito médico, forma médico para além do que eles precisam, exportam esses médicos, né? Muito recente aqui no governo anterior tinha muito médico cubano no Brasil, né? Atendendo as periferias das grandes cidades, atendendo as tribos indígenas, né? Onde o médico brasileiro não queria ir, então o governo recrutou os médicos cubanos que iam atender essas populações periféricas, né? O governo atual acabou com esse modelo, né? Despachou os cubanos, né? Em função de ideologia política. Cuba, como a gente sabe, é um país socialista. O governo que assumiu o Brasil é ultra de direita e não concordou, né? Alegava que os médicos eram subempregados, que o dinheiro ia para Cuba, não ficava com o médico. E, em função disso, acabou com os médicos cubanos, né? Ficaram só os cubanos que desertaram do país, né? Tinha que voltar, resolveu ficar. Aí o país, então, chama ele de desertor, porque ele não voltou, e aí rompe com a cidadania cubana para ele, tá? Ainda ficou alguns resquícios de cubano aqui, porque abandonou o país deles para viver aqui. Mas, o que a gente tem que ressignificar aqui? Que nem todos os países, aliás, são poucos países que têm universalidade, ou seja, direito universal à saúde. A maioria dos países você tem que pagar, e aí de você se não tiver o dinheiro, né?
a gente vai assistir né, nessa modalidade de ensino, não dá para assistir junto, mas ao final dessa aula eu vou sugerir um documentário para vocês assistirem, né, e fazer um trabalho que chama CICO, que vai mostrar o modelo de saúde pública americano. E vocês vão ver que lá, se não tiver dinheiro, não tem acesso à saúde, né? A gente vai mostrar casos em que o paciente está internado, a doença dele, então, se agrava, o dinheiro dele acaba depois de vários dias de internação, né? Vamos imaginar uma diária de UTI vai de 7 a 12 mil reais aqui no Brasil, imagina lá. Então, acaba o dinheiro do paciente e da família e o hospital, então, paga um táxi para tirar esse paciente do hospital e deixar lá do outro lado da cidade. Quando ele não tem família, a família não vai buscá-lo. Então, assim, é uma coisa muito dura, muito cruel, né? Tá relatada nesses filmes casos assim. Ou casos de gente que realmente não tinha seguro-saúde e ficou doente, o marido morreu, o filho morreu, porque não tinha dinheiro. A gente vai ver isso, tá? A gente vai ver, esse filme vai mostrar os modelos canadense, americano, inglês, francês, cubano, e a gente vai poder fazer análise comparativa dos modelos de saúde de diferentes países, seja eles da social-democracia, seja eles do liberalismo, né, do neoliberalismo, seja eles do socialismo, e a gente vai poder comparar. Ok? Mas então, universalidade é direito universal à saúde, é quando na Constituição do país está dizendo que todo cidadão daquele país tem direito a acesso à saúde sem necessitar de pagamento, tá certo? Universalidade, então, é saúde para todos. Dito isso, vamos para o segundo princípio do SUS, chamado equidade, tá? Equidade não é igualdade, equidade é justiça social, né? Imagine vocês que em 1988 até 90, com a implantação do SUS, nós tínhamos 120 milhões de brasileiros, 50 milhões, 70 milhões com carteira assinada, o resto não tinha. De repente, a gente, de um dia para o outro, a gente disse que a partir daquele momento, saúde era direito do cidadão, dever do Estado, então a gente instituiu a universalidade, mas não tinha uma rede de serviços, né? A literatura fala que a implantação do SUS foi o maior estratégia de inclusão social do mundo, porque do dia para a noite incluiu 50 milhões de brasileiros para o sistema. Isso é bonito, mas teve um problema. Não tinha hospital para tanta gente. Você não estala o dedo e constrói os hospitais no outro dia. Isso era a partir de 88 e ia sendo implantado gradativamente. E foi muito vagarosamente, ainda hoje, o SUS está em implantação, né? Vamos lembrar que o SUS é novinho, ele nasceu em 90, tá? A aula passada a gente falou da Lei 8080 de 1990, né? Que regulamentou o SUS. Bom, se todo mundo agora tem direito e não tem hospital para todo mundo, o que o SUS fez? Criou o princípio da equidade, que vai dizer o seguinte: enquanto não tem para todo mundo, dê primeiro a quem mais necessita. Se não tem para todo mundo, dê primeiro a quem mais necessita. Equidade é o princípio que faz você passar um paciente na frente do outro se a necessidade clínica dele, a urgência dele for maior, ou a necessidade social dele também for mais urgente. A equidade está dizendo assim, gente, se tem um rico e um pobre, primeiro vai dar para quem? O pobre, é isso que diz equidade, tá certo? De forma bastante reducionista,
É isso que a gente vai começar a pensar para entender equidade. E o que ela vem resolver? Ela vem resolver esse problema do rico que tem mais tráfico de influência, né? Tem mais acesso à informação, mais bem letrado, né? Ele chega primeiro, ela acessa primeiro o SUS. Você acha que se tiver um analfabeto e uma pessoa de curso superior, quem que vai acessar primeiro um sistema? Quem que tem as melhores chances de acessar primeiro? Quem tem nível superior, em detrimento daquele que não sabe nem ler. Então, esse era o problema que o SUS tinha, a saúde tinha. E quando implanta o SUS, ele cria a equidade para acabar com esse problema, né? Se não tem para todos, primeiro para quem mais necessita. Equidade, então, é a busca a igualdade na assistência. Equidade não é igualdade. É igualdade na assistência, não simplesmente igualdade, né? Se eu entendo que o Brasil é pautado pela desigualdade social, ou seja, tem classe A, classe B, classe C, classe D, classe E, classe miserável, classe abaixo da linha da miséria. Se eu entendo que o Brasil é desigual, eu não posso dar igual para todo mundo, como eu fiz com a universalidade. A universalidade disse assim: todo mundo agora passa a ter direito à saúde, rico e pobre, inclusive. Mas se tem poucos ricos e muitos pobres, isso não é justo, que os dois têm direito igual. Aí vem a equidade para corrigir isso, né? Quem tem mais necessidade tem direito a ser atendido primeiro, tá bom? A necessidade clínica ou socioeconômica. Então, a equidade busca a igualdade na assistência à saúde, com ações e serviços priorizados em função da situação de risco, das condições de vida e da saúde de determinados indivíduos e grupos de população. Então, prioridade para aqueles que têm maior necessidade. O SUS deve disponibilizar recursos e serviços com justiça, de acordo com as necessidades de cada um, canalizando maior atenção aos que mais necessitam. Significa tratar desigualmente os desiguais. É o princípio da justiça social. Olha que coisa interessante, tratar desigualmente os desiguais. O que isso quer dizer, professor? Está dizendo que a equidade te autoriza a escolher um paciente em detrimento de outro. Você vai escolher pelos seus critérios? Não, pelos critérios do próprio sistema, ou seja, necessidade de urgência clínica ou necessidade socioeconômica, né? Se eu tratar todo mundo igualzinho, as pessoas não são iguais. Existem ricos e pobres, a desigualdade social está repleta. Se eu tratar todo mundo igualzinho, eu não faço justiça. Se eu der 100 para o rico e 100 para o pobre, vai continuar igualmente desigual. Então, eu trato desigual os desiguais. Se todos são diferentes, então eu trato diferentemente cada um a partir da necessidade de cada um. Tá certo? Se você não entendeu ainda, você vai olhar para esse desenho aqui, ó. Observe esse desenho. Bota diante dos seus olhos e fica olhando para ele. Analisa, analisa, analisa. Atender os diferentes em suas diferenças. Tudo bem? Todo mundo ouviu? Aliás, todo mundo entendeu o desenho? Tá claro, né? Professora, eu não entendi ainda. Estou olhando para esse desenho e não me fala nada. Então vamos lá. Qual que era a proposta? Era que todos assistissem o jogo. Mas todos eram desiguais. O critério aqui era a altura, né? Todos eram de diferente tamanho. Existia uma parede, um muro, e o objetivo era que todos assistissem o jogo. Então, todos estavam do lado de cada muro, eu precisava arrumar uma estratégia para que todos olhassem para o jogo. Todos igualmente conseguissem ver o jogo. Então, o que eu fiz?
E eu dei um caixotinho aqui, 2 caixotes para quem tinha menor altura, um caixote para quem tem altura intermediária, e não dei nem um caixote para isso. Agora eu equalizei as vantagens. Sem esse caixote, fica muito injusto. Se eu der um caixote para cada um, ou seja, se eu der igualzinho para todos, eu não resolvi o problema da justiça social, porque todos são diferentes. Não posso dar igualzinho para todo mundo. Eu tenho que dar a partir da necessidade de cada um. Aqui eu fiz equidade. Aqui eu não fiz equidade. O desenho da esquerda não é equânime. O desenho da direita é equânime. Eu corrigi a desigualdade aqui. Tudo bem? Então, a equidade não está dizendo dê igual para todo mundo. A equidade está dizendo dê diferente para cada um a partir da necessidade. A menos que todos fossem ricos, tudo bem, ou todos fossem pobres, tudo bem. Mas, como eu disse, o Brasil é pautado pela desigualdade. Tudo bem? Professor, transforma isso em exemplo da saúde. Por exemplo, a gente está avançando na implantação de equipes de PSF, Programa de Saúde da Família. Isso vai ser uma aula lá adiante. Eu sei que cada município está em busca de cobertura 100% da população. Ou seja, Cuiabá, eu acho que tem 60% da população coberta por PSF. Cada ano se abre mais equipe de saúde da família e aumenta a cobertura. Hoje está em 60% e a ideia é que um dia a gente consiga atingir 100%. Tudo bem? Então vamos imaginar assim, esse ano vai abrir mais 10 equipes de saúde da família. Então vamos pôr lá no planejamento para o ano que vem, com o dinheiro do SUS, a gente vai abrir mais 10 equipes. Vai abrir aonde? Vamos escolher os bairros. Que critério? Os bairros mais pobres. Não tem PSF no bairro Santa Rosa. Não tem PSF no bairro Jardim Itália. Não tem PSF nos Boa Esperança. Mas tem PSF no Dr. Fábio, no CPA 12, 18. Nos bairros mais periféricos da capital tem PSF. Nos bairros mais ricos não tem. Por quê? Porque tem que respeitar o princípio da equidade. Tudo bem? Equidade refere-se à igualdade de recursos para necessidades iguais, de oportunidades de acesso para iguais necessidades. Utilização os mesmos recursos políticos, materiais, pessoal e econômico para necessidades iguais. Se as necessidades são diferentes, gente, os recursos são diferentes. Reafirma o compromisso da saúde, enfatizando os preceitos éticos de solidariedade e justiça social. Há quem não goste das bolsas, Bolsa Família, a cota para negro, cota para a escola pública na universidade, há quem não gosta do Minha Casa Minha Vida, tá certo? Mas essas políticas são políticas de equidade. Por exemplo, para você acessar o Minha Casa Minha Vida, você tem que provar que não tem casa. Quem tem casa não acessa. Para você provar que você tem direito a cota para negro na universidade, você tem que provar que você é negro. E o país já assumiu que o negro é discriminado, sim. Que 70% da população carcerária é negra. Não é porque o negro tem má índole, imagina. É porque ele tem baixas oportunidades, porque a sociedade brasileira discrimina, tem preconceito. E ele não consegue os melhores cargos, os melhores salários. Não é por capacidade, é por discriminação. E a gente já assumiu isso. Por isso que a gente cria políticas
para tentar equalizar a vantagem. Imagina se o filho do rico, que estudou cursinho, escola privada a vida inteira, vai para o vestibular concorrer com uma pessoa negra, um aluno negro da escola pública da periferia da cidade. Quem que vai passar? Se o vestibular é igual para todo mundo, quem que vai passar? Vai passar aquela... Existe uma desvantagem aí do negro, nesse caso hipotético. E o que eu faço? Fico parado, não falo nada, não faço nada, só fico falando que o negro é discriminado? Não! Quando eu assumo o que é, eu crio política para equalizar isso, para tentar minimizar, atenuar, resolver isso. E aí crio política de cota. Pelo amor de Deus. Como é que pode ser contra? É contra quem está abastado, quem tem dinheiro, quem nunca passou fome. Aí fica contra as políticas de distribuição de renda. Dar o peixe, não ensina a pescar, cria uma multidão. Você já passou fome para você saber qual é a sua necessidade? Fica falando essas coisas quem nunca passou fome, quem sempre foi abastado. Ah, mas eu vim de baixo e consegui vencer na vida. Eu dei tudo, me regacei de tanto trabalhar e agora eu superei centenas de obstáculos e venci na vida. Por que que o outro não vai vencer? Ele fica nas barras do Estado, nas tetas. Que conversa é essa? E quando você estava tentando vencer esses obstáculos, sofrendo muito, e se naquele momento tivesse uma política pública para te amparar, para você não sofrer tanto, meu querido, minha querida? A gente adora a palavra superação, né? A gente vê um vídeo de uma pessoa sem braço tocando violão com os pés e fala assim: nossa, que superação! Só precisa superar quem tem muito obstáculo pela frente. Se você retirar o obstáculo, não precisa superar nada, você é igual a todo mundo. Então, a gente tem que assumir que umas pessoas têm mais obstáculos que outras para vencer na vida. E aí a gente precisa, sim, fazer isso, ó. Dar condições para que ele concorra em igualdade, para a competição ser igual. Então, eu crio uma política de cota para a universidade, para negro, porque aí eu falei, ó, 30% aqui é para negro, então os negros vão concorrer entre si. Para essas 30 vagas, branco não concorre. Aquilo não está falando só de você ser negro, você já tem a garantia de não, você vai concorrer entre os negros. Tá claro, gente? O que é equidade? Então, a gente assume que é um país que não tem justiça social e quando a gente vai ofertar saúde, a gente quer fazer justiça social. Tá certo? Isso aqui tudo são indicadores para falar que o Brasil é repleto de desigualdade. Ó, o IDH do Brasil de pessoas brancas ocupa a 46ª posição. Já de pessoas negras, a posição 107. É assumir que no Brasil, então, tem preconceito. E tudo isso aqui é indicadores brasileiros para dizer que no Brasil tem muita desigualdade social e a gente tem que corrigir, tá? Vamos avançar aqui, depois vocês olham esses indicadores e vocês vão ver que os países do Sul, muito mais ricos que os países do Nordeste, desigualdade de renda, desigualdade de gênero, desigualdade racial, desigualdade por faixa etária, muita desigualdade, tá? Precisamos corrigir isso quando a gente fala em distribuir saúde para a população. Dito isso, vamos para o último
princípio do SUS, que é um princípio mais complexo, que leva mais tempo, tá? Integralidade. Integralidade é um termo polissêmico, ou seja, vários sentidos. Existem livros e livros, existe base de dados, só para tentar explicar o que é essa palavra. Existe um laboratório chamado LAPS. Sugiro que vocês acessem LAPS, lápis de escrever, LAPS com 2 P's, tá? Que é o Laboratório de Integralidade. Tem os livros, Roseli Pinheiro é uma escritora que publica muita coisa sobre os sentidos da integralidade. É mais complexo, tá? A integralidade é um termo difícil de compreender e que tem mais vários sentidos. Para esse momento, o professor vai exigir que vocês compreendam pelo menos 2 sentidos. 2 sentidos. Integralidade no sentido da organização da rede e integralidade no sentido do cuidado em saúde. No sentido da organização da rede, a gente vai entender que o SUS deve oferecer a atenção necessária à saúde da população, promovendo ações contínuas de promoção, proteção, tratamento e recuperação aos indivíduos e comunidades em quaisquer nível de complexidade. Lembra daquela história que eu falei, que cada princípio veio para resolver um problema? Qual era o problema que existia antes do SUS no setor saúde? Para a gente, mais um dos problemas que a gente colocou a integralidade para resolver esse problema. Funcionava assim, você precisa de alguém aferir sua pressão, vai lá no serviço público, na saúde pública que vai aferir. Você precisa de uma consulta médica? Vai lá que lá na Santa Casa eles fazem consulta médica sem pagar. Você precisa de um remédio para dor? Vai lá que no SUS você recebe um remédio para dor. Você precisa de um transplante cardíaco? Opa! Transplante cardíaco é muito caro. A saúde pública não tem isso para te oferecer. Aliás, transplante é o procedimento mais caro do SUS, né? Um transplante custa para mais de 200 mil reais. E o SUS tem que oferecer e oferece, né? O sistema privado é que não faz transplante. Transplantes são todos feitos no SUS, tá? Mas era assim. Você precisa de uma ressonância magnética. Não, isso aí é muito caro. A saúde pública não vai te dar isso, não. Até a consulta médica te dá. Então, assim, o que era baratinho, tinha na saúde pública. O que era muito caro, não tinha. O que a integralidade fala? Que tudo, qualquer necessidade do paciente tem que ser suprida. Se ele precisar de um atendimento com clínico geral, sim. Se ele precisar de um antibiótico, sim. Se ele precisar de uma hemodiálise, sim. De uma quimioterapia, sim. Se ele precisar de transplante, sim. Qualquer necessidade tem que ser atendida, tá? Desde a mais barata até a mais cara. Isso é integralidade da organização da rede. Imagina que você está na sua clínica lá, o paciente está lá fora, não entrou ainda, ele está do outro lado da porta. Você só sabe que a secretária anunciou o próximo paciente, é o primeiro dia dele. Você não sabe quem é, você nunca viu, tá? E vai adentrar pelaquela porta, vai abrir a porta e vai entrar e sentar na sua frente, na sua mesa. Dá até uma ansiedade, né? Em saber que tem um paciente lá do outro lado, que você não sabe se é idoso ou se é criança, e só isso muda tudo para você avaliar eles, para recrutar os seus conhecimentos. Você não sabe se é homem, se é mulher, você não sabe se é ortopédico, se é neurológico, se é pélvico, se é tornozelo, se é ombro, você não sabe. Você não sabe se é doença contagiosa, se ele está com risco de vida, você não sabe você não sabe de nada, ele está do outro lado da porta. A única coisa que você sabe é que quando ele abrir a porta e entrar para dentro do SUS, qualquer necessidade que ele apresentar, você tem que suprir. Você, SUS, tá? Tem que suprir.
Ele entrou lá, é um caso ortopédico, precisa de fisioterapia, isso, o SUS tem que oferecer. Aí ele entrou lá, é uma quimioterapia, porque ele é um paciente de câncer, foi lá para o hospital do câncer e lá atende SUS, então tem que oferecer qualquer necessidade do paciente. Tudo bem? Qualquer procedimento de baixa, média ou alta complexidade, qualquer nível de complexidade tem que oferecer, tá? Esse é a integralidade no sentido da organização da rede. O outro sentido da integralidade que o professor quer que vocês saibam é a integralidade do cuidado. Aí você esquece hospital, esquece estrutura, esquece exame, esquece procedimento, esquece equipamento, esquece tudo. Bota o paciente na sua frente. Aquele paciente que está na sua frente é um ser integral, multidimensional. Ele tem a dimensão física, ele tem a dimensão mental, ele tem a dimensão social, e a social é sociocultural, socioeconômico, sociopolítico. E essa pessoa que está na sua frente, ela é integral. Não é só o joelho que está na sua frente lesionado. Não é só o cotovelo que está lesionado para você tratar. Aquele cotovelo pertence a uma pessoa, essa pessoa pertence a um contexto social, aquele cotovelo lá é de uma pessoa integral, então você só vai atendê-la na integralidade, o que quer dizer que você não pode atender a dor nas costas, não pode atender a lesão do ligamento tornozelo, você tem que atender a pessoa como um todo. Não adianta tentar cuidar de alguém que você não conheça, alguém que você quer cuidar, mas sequer você conhece, você só entende das lesões que você leu no livro. Isso não é suficiente para cuidar do outro, você precisa conhecer esse outro. Só cuida do outro quem conhece o outro. Para cuidar do outro, se aprende com o outro. Tá certo? Não é só o livro que vai te ensinar a cuidar dele. Toda pessoa, você, eu, seu paciente, qualquer um, é multidimensional, ou seja, ele é biopsicossocial, ou seja, ele tem a dimensão biológica, que é o corpo físico, a dor, a inflamação, você tem que tratar. Mas ele também tem um psique, que é o psicológico dele também, que você tem que considerar no adoecimento. Ele também é social, ele pertence a um contexto, ele pensa certas coisas, ele é evangélico, ele não gosta de futebol, ou então ele é um corintiano nato, ele tem concepções, ele traz na essência da consciência dele muitos significados que você vai ter que compreender para poder cuidar dele. Imagina que você está trabalhando lá no PSF do bairro CPA1 e mandou o seu paciente lá, uma idosa que está depressiva em casa, você mandou ela para o centro de convivência. Chegou lá no centro de convivência, as atividades eram dança. Todo mundo faz baile para idoso. A maioria dos idosos fica ali do ladinho, sentadinho, e não vai para a pista de dança. Por quê? Eles nunca dançaram na vida. Eles são evangélicos, nem gostam. O pastor falou que é proibido dançar. Você mandou ele para lá porque você não conhece ele. Nem isso você detectou nele antes de encaminhá-lo. O que você propôs para ele foi um procedimento de saúde que não é socialmente aceitável. Porque você não conhece ele socialmente, por isso que você encaminhou ele para isso. Então, integralidade no sentido do cuidado é isso. Compreenda seu paciente de forma integral. Atenda ele na integralidade, ou seja, de forma integral, ou seja, nas 3 dimensões que ele apresenta. Não é só tratar a dor. Se tratar só a dor, você só está tratando a dimensão bio. Tem muita dor que é de fundo emocional. Mas você, incompetente que é, nem detectou isso.
no contexto da integralidade da atenção e da gestão descentralizada das ações de serviço, um dos princípios constitucionais do SUS, que garante ao cidadão o direito de ser atendido desde a prevenção de doenças até o mais difícil tratamento de uma patologia, não excluindo nenhuma doença. O que eu não falei aqui? A integração biopsicossocial dos indivíduos, perdão, o reconhecimento de cada segmento tem racionalidades e culturas próprias. Olha para esse desenho aqui. Esse aqui é um cardiologista. Olha para esse desenho, analisa esse desenho a partir do que a gente está discutindo. Esse cardiologista olhou para o paciente. O paciente está aqui, tá? Aqui é uma parede de concreto. Ele não está vendo esse. O paciente entrou, mas o que o cardiologista viu? O paciente era íntegro, integral, mas o cardiologista, como tem uma cegueira pela especialidade, só consegue ver o sistema cardiocirculatório. Esqueceu do paciente. Se fosse um neurologista, só ia olhar para o cérebro do paciente. Se fosse um nutrólogo, ia olhar só para os hormônios do paciente. Esse é o grande erro. E se for um fisioterapeuta especialista em ortopedia, só ia olhar para o músculo esquelético do paciente. Essa crítica não é só para médico, não é para fisioterapeuta também. O cardiologista olhou para o ser humano e viu só o aparelho circulatório, que é o que ele estudou a vida inteira, é o que ele entende, e pensou assim, pode ser angina, aquela dor no peito do infarto, pode ser uma doença isquêmica do coração, né? Possivelmente ele está assim porque ele é sedentário, ele tem colesterol alto, ele é etilista, tabagista, está na cabeça do cardiologista pensar tudo isso. E é a única coisa que ele pensa, tá certo? Agora o paciente, o sujeito integral, está com dor no peito, dificuldade de ereção, preocupação, tristeza. O paciente lá perdeu o emprego, não teve coragem de falar para a família, para os filhos, e começou a sintomatizar uma dor no peito, dificuldade de ereção, né, disfunção erétil, excesso de preocupação, está triste. É isso que ele está sentindo, mas o cardiologista só viu isso. E o cardiologista vai fazer exame aqui, ó, nesse sistema do pé à cabeça. Não vai achar nada. E vai mandar ele para outro especialista. O outro especialista manda para o neuro. O neuro só vai fazer um monte de exame na cabeça e falar, não tem nada com sua cabeça, de errado com sua cabeça. Manda para o reumatologista, né? E assim que funciona quando a gente não trata o paciente pelo princípio da integralidade. O médico está pensando, ele sente cansaço, hipertensão arterial, problema afetivo, disfunção sexual, ansiedade, cansaço, dificuldade de ereção, preocupação e tristeza. Todas essas causas aqui afetam igualmente o sistema cardiorrespiratório, ou o sistema nervoso, ou qualquer outro sistema, tá certo? Então, quando o paciente chegar com dor para você, contando que, não sei, eu sinto uma dor aqui, acompanhada de uma ofegação, uma dor num aperto no peito. Quando o paciente não tem uma descrição muito precisa dos sintomas, você já começa a desconfiar de psicossomatismo. Desconfia, toda doença tem o componente emocional envolvido nessa doença. Todas as doenças. Como eu falei anteriormente, a gente não separa o biológico do psicológico, do social. Uma pessoa que
teve derrame, ela perdeu, ficou hemiplégica, perdeu o meio corpo dela está plégico, está paralisado. Ela perdeu meia parte do corpo, meio corpo, hemicorpo inteiro. Perdeu também a metade do emocional, está debilitada, está chateada, está triste, deprimida. Era produtivo, não produz mais, né? Ele conseguia ir no banheiro sozinho, fazer necessidade, agora não consegue mais. Então, metade do emocional também se foi. E metade do social também se foi. É ele que sustentava a família, ele extraiu o sustento do próprio corpo, agora esse corpo não trabalha mais. Então, vai ter problemas social, desestruturação familiar. Então, quando você olhar para o seu paciente, olhe de forma integral. E concluindo nossa aula de hoje, a construção do SUS se dá no dia a dia de todos os brasileiros que acreditam numa transformação da saúde no Brasil. Obrigado, gente. Isso era a nossa discussão para hoje. Próxima aula, as diretrizes do SUS. Hoje a gente discutiu os princípios do SUS. Fiquem com Deus e se cuidem.